Jai Srila Prabhupada. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 14, realização dos passatempos de Vrindavana, verso 48, de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jaya. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Sera Maha Vaishnavaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Tanite na paregodarathacha didila Patramitra nanaraja vyagrahanaila. Ao verem que não podiam fazer o carro mover-se, os Godas desistiram da ideia. Então, o rei, acompanhado por seus funcionários e amigos, chegou demonstrando grande ansiedade. Mahamalagane dilarata chalaite apanilagilaratana paretanite. Aí o rei convocou lutadores avantajados para tentarem puxar o carro, sendo que o próprio rei aliou-se ao grupo. Mas mesmo assim o carro nem se mexia. Vyagrahana anirajamatahatigana ratahachalaite ratekarila yojana. Ficando ainda mais ansioso porque o carro não se movia, o rei mandou que trouxessem elefantes muito fortes para atrelá-los ao carro. Matahastiganatane jarajatabala ekapadana chaliratahaila achala. Os hercúleos elefantes puxaram com toda a sua força, apesar do que o carro permaneceu parado, não se movendo nem um centímetro. Shuni Mahaprabhu Ailani Jaganalana Matahastirathata Nedeke Dandana. Tão logo ficou sabendo disso, Shri Chaitanya Mahaprabhu dirigiu-se para aquele local com todos os seus associados pessoais. Eles então ficaram ali de pé, olhando os elefantes, tentando puxar o carro. Ankushiraghaya hastikoraye kara Ratanahicha beloke kariha hakara. Açoitados por seus domadores, os elefantes berravam, mas o carro não se movia, ainda não se movia. O povo reunido exclamou: "Ah!" Tabe Mahaprabhu Sabahasti Chaila Nijaganera Takachita Nibaredila. Nessa altura, Shri Chaitanya Mahaprabhu soltou todos os elefantes e deixou-os ir, passando as cordas do carro para as mãos de seus próprios homens. Apanera Tera Pachetele Mathadilya Radhad Karirata Chalila Dhaiya. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu colocou-se atrás do carro e passou a empurrá-lo com sua cabeça. Foi aí que o carro começou a mover-se e arrastar-se pela estrada, emitindo um
matraquear alto. Hariu, bataganak, katirate karimatrataya, apanicharilaratatanite napaya. Na verdade, daí em diante, o carro movia-se automaticamente e os devotos só faziam carregar a corda em suas mãos. Uma vez que ele se movia sem a necessidade de nenhuma força externa, não havia por que puxá-lo. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Mais uma prova é que só devemos depender de Krishna, do Senhor Chaitanya. O que alguém pode fazer por nós? Ou o que alguém pode fazer sem Krishna? Krishna é que faz tudo. É quem faz tudo. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 20, a dinastia de Puru, verso 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shakuntala Uvacha. Shri Shakuntala Uvacha. Vishvamitratma Jaivaham. Vishvamitratma Jaivaham. Jakta Menakayavane. Jakta Menakayavane. Vedaitat Bhagavan Kanyo. Vedaitat Bhagavan Kanyo. Vira Kinkaravamate. Vira Kinkaravamate. Shri Shakuntalovacha. Vishvamitratma Jaivaham. Jakta Menakayavane. Vedaitat Bhagavan Kanyo. Vira Kinkaravamate. Tradução, vamos repetir. Shakuntala disse. Sou filha de Vishwamitra. Sou filha de Vishwamitra. Minha mãe Menaka deixou-me na floresta. Ó herói, o poderosíssimo santo Kanwa Muni, sabe de tudo isso. Agora, dize-me como posso servir-te. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Shakuntala informou Maharaja Dushmanta que, embora ela nunca tivesse visto ou conhecido seu pai ou sua mãe, Kanwa Muni sabia tudo a respeito dela e ouvira por intermédio dele que ela era filha de Vishwamitra e que sua mãe era Menaka, que
a deixara na floresta. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udiraye shri chaitanyam manobhistam istavitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantika. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namostute. Shri Shakuntalovacha, Vishwamitratmajayavaham, Tyakta Menakayavane, Vedaitat Bhagavan Kanyo Kanuo Vira Kinkaravam Mate. Shakuntala disse: sou filha de Vishwamitra. Minha mãe, Menaka, deixou-me na floresta. Ó herói! O poderosíssimo santo Kanwamuni sabe de tudo isso. Agora dize-me como posso servir-te. Então, como falávamos ontem, assim como o Maharaja Dushmanta ficou muito impressionado com a beleza de Shakuntala e já pensou logo em desposá-la, Shakuntala também ficou encantada com Dushmanta Maharaj. Então houve uma química ali, né, imediata. Agora, o rei Dushmanta, ele está seguindo os procedimentos naturais de um kshatriya, da classe kshatriya. Então, bom lembrar, como falava o verso de ontem, que ele, em outras palavras, deu a entender para Shakuntala que com toda aquela refulgência dela, ela estava iluminando o ashram inteiro de Kanwa Maharshi. Imaginem só uma pessoa que emana do corpo luz, capaz de clarear toda a sala, toda a casa. A luz que emanava do corpo de Shakuntala iluminava todo o ashram de Kanwa Rajarshi. Por isso que o Dushmanta Maharaj ficou tão impressionado e tão cativado por ela. Então vamos só para lembrar, ele falou no verso de ontem, o verso 12, ó belíssima donzela, tenho em minha mente a ligeira impressão de que és filha de um kshatriya. Já pensou logo, é uma princesa, filha de um rei poderoso. Só que aí, por que ele estava falando tudo isso? Porque ele estava dando a entender que deveria haver um acordo entre eles e um casamento autorizado pelas escrituras, o casamento Gandharva Vidhi. Como pertenço à dinastia Puro, minha mente nunca procura ter prazeres irreligiosos. Então ele, em outras palavras, quis dizer que, olha, você é uma princesa, filha de um rei, um kshatriya. Eu sou um kshatriya, então nada mais natural do que nos casarmos. Foi essa a história aqui. Foi essa a ideia de Dushmanta Maharaj. Aí, só que Shakuntala responde: sou filha de Vishwamitra. Vishwamitra, eu já falei ontem, lembrávamos um pouco dos incidentes anteriores. Houve inclusive uma grande contenda grave mesmo,
entre Vashista Muni e Vishwamitra Muni, porque Vishwamitra Muni queria ser aceito na Assembleia dos Brahmanas como um Brahmana, mas ele tinha um passado de Kshatriya. E Vashista Muni e os outros Brahmanas não concordaram, isso foi um rolo grande. Então, na verdade, ela é filha de um Kshatriya de origem, mas ele não é um rei, ele é um santo, uma pessoa santa, um grande Vishwamitra Muni. Então, ocorreu que ele ficou sabendo agora pela boca da própria Shakuntala que ela era filha de Vishwamitra Muni com Menaka, famosa Menaka também. Agora, ela tinha sido abandonada criancinha ainda na floresta por Menaka, sua mãe. E quem pegou ela e cuidou dela e educou ela e ficou com ela o tempo todo dando custódia e atenção foi Kano Ararash, Kano Muni. Então por isso que ela falou, quer saber mesmo de mim? Meu pai sabe de todas essas histórias aí. Meu pai aqui é Kano Rajarshi. Foi ele que cuidou de mim, é ele que conta essa história, então é só com ele para se saber da verdade. E nós vamos ver esse desenrolar nos versos seguintes. Agora, o que nós temos para analisar aqui? Alguém pode pensar, nossa, que moça é essa? Que emanava luz do corpo assim, de uma maneira tão fulgurosa que encantou o rei Dushmanta. Ela é nada mais, nada menos, e ele, Dushmanta, vai ser nada mais, nada menos que os pais de Bharata Maharaj. Então, imaginem só. Imagine, ainda bem que a Charyadeva escreveu o Mahabharata, né? Traduziu, escreveu, deu. E agora está chegando nas mãos dos devotos o Mahabharata, porque o Mahabharata conta todas essas histórias maravilhosas em detalhes. Então agora nós temos o Mahabharata autorizado, porque é o Mahabharata de Srila Charyadeva. E isso vai ser muito bom, porque vamos conhecer a história de Krishna. Essa é a história de Krishna. O Bhagavatam conta a história de Krishna, é a história de tudo. Da criação, da manutenção, da aniquilação, da alma, do relacionamento da alma com a alma suprema, do aparecimento da alma suprema nesse mundo, de suas atividades transcendentais, das mais diversificadas maneiras, e como o próprio Krishna. É bom lembrar que lá no capítulo 4 do Bhagavad Gita tem um verso muito famoso, o conhecimento transcendental, né? É o verso 9 do capítulo 4, que é muito conhecido pelos devotos, que aí resume tudo, por que estamos falando isso, por que estamos ouvindo o Bhagavatam, e por que estamos ouvindo, todo mundo se lembra que Jadu também vem aí, da dinastia do rei Yayati, e Puru é filho do rei Yayati, com Sharmista, não com Devayani, mas Krishna vai aparecer na dinastia de Yadu. Então, e aqui agora nós estamos ouvindo sobre aquele que o próprio Parikshit Maharaj, que está ouvindo tudo isso de Shukadeva Goswami, é descendente de Bharata. É incrível, né? Muito incrível. Então, Krishna falou nesse verso 9, Jama Karma Chamedivyan.
Evanyo vedi tatata. Tyaktva deham punarjama. Naitman eti sorjuna. Por que o Bhagavatam é tão importante assim? Por que é tão importante o Mahabharata autorizado? Porque de Acharya Deva? Porque nós vamos conhecer as atividades transcendentais de Krishna, seu aparecimento, e o que ele fala nesse verso. Aquele que conhece Arjuna, ó Arjuna, Naitman Etsorjuna, ó Arjuna, quem conhece, aquele que conhece a natureza transcendental de minhas atividades e aparecimento nesse mundo, ao deixar esse corpo, esse presente corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, porque ele alcança a minha morada suprema, porque ele alcançou a sua morada eterna, sua morada original. Então vejam só como é importante isso. Vejam só. Às vezes, como o verso, como o Bhagavatam de ontem, né? Às vezes você fica lendo toda essa dinastia, essa gotra imensa que vai, e parece que, puxa, não tem outro assunto não para ler o Bhagavatam, só falando que não sei quem foi filho de quem, não sei quem foi filho de quem, não sei. Mas tudo isso aí, gente, é muito importante, porque são só pessoas que estão fazendo parte desse advento de Krishna nesse mundo. Então isso não é uma brincadeira, não é pouca coisa, não é qualquer coisa. Só por lermos o Bhagavatam já estamos nos purificando e purificando quem ouve. Imagina então tentando entender, acreditando na mensagem do Bhagavatam, tentando entender. Quem entende, Arjuna, aquele que compreende a natureza transcendental das minhas atividades e aparecimento nesse mundo, ao deixar esse corpo não volta mais a nascer nesse mundo, porque ele alcança a minha morada, porque ele já alcançou, quem está entendendo isso já alcançou a minha morada suprema, a minha morada eterna. Então olha a seriedade do assunto. A seriedade do assunto, como o próprio Bhagavatam também expõe, né? Srimata Shradaya Nityam. Ouvir todo dia, Nityam, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, toda a vida, Nityam. Srimata Shradaya Nityam, com fé, acreditando. Então, Srimata Shradaya Nityam, Grinatas Chasva Chestitam, aceitando como verdade, querendo realmente entender diariamente o Bhagavatam, a mensagem do Bhagavatam, a história que o Bhagavatam narra, querendo se aprofundar. Isso é Gnataschasva Chestitam. Quem faz isso, esse verso do Bhagavatam fala que Kalena Nati Dirgena. Ati Dirgena quer dizer num tempo muito longo, vai demorar demais. Mas quando entra a negativa, Nati Dirgena, é num tempo muito curto. Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishater Vidi. Quem ouve diariamente, sempre, o Bhagavatam e leva o assunto do Bhagavatam muito a sério, entendendo que aqui está a essência de tudo. Vê Deus
Krishna se manifesta no coração de tal devoto e ele vê Krishna Bhagavan, nem Vishnu, a origem de Vishnu, Govinda, Krishna, em seu coração num tempo muito curto, muito rapidamente. Quem tem essa fé e não para de ouvir e leva o assunto a sério, vê Krishna dentro de seu próprio coração. Bhagavan Vishate, Riddhi, que é o coração. Ele vê Krishna no coração, Krishna se manifesta no coração dele, ele consegue ver Krishna no coração dele próprio em pouco tempo de audição, de serviço devocional, de rendição. Que é coisa mais prazerosa e mais gloriosa do que essa? Não existe. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada que Jai.